Olá escritor, aqui é o Sidney Guerra do Escreva Seu Livro. Hoje eu estou aqui para falar um pouco para vocês sobre o que é diagramação de livros. Essa é uma dúvida que muitos escritores têm, que é realmente saber o que é uma diagramação de livros. Pois bem, uma diagramação de livros, ela consiste em você formatar o texto da forma mais agradável possível para o leitor. Então, o que faz parte da diagramação do livro? Você trabalhar com o formato, então, por exemplo, os formatos mais comuns de livros, por exemplo, você tem o 14:21, que é aquele menorzinho, mais comum. Você tem o 16:23, que é para livros que têm mais páginas. Tem livros de 400 páginas para cima, é a melhor opção, são aqueles um pouquinho maiores. Você tem livros quadrados, que ficam por volta dos 20 centímetros, 20 por 20. Você tem livros didáticos, que são os maiores. Você tem livros acadêmicos, que tem outros formatos também maiores, enfim. Mas os principais mesmo são o 14:21 e o 16:23. Qual o programa que é usado profissionalmente para fazer diagramação de livros? Esse programa ele se chama InDesign. Hoje em dia o InDesign é o programa largamente mais utilizado na diagramação de livros, pelas editoras, pelos diagramadores profissionais. Uma dúvida também que alguns escritores têm é em relação a se eles podem diagramar o livro no Word. Aí eu vou dizer para você que não é a melhor opção. Diagramar o seu livro no Word não é uma forma profissional de fazer o seu livro. Você, em muitas gráficas, inclusive, você vai ter problemas, porque as gráficas precisam de especificações técnicas que no Word você vai ter muita dificuldade para fazer. Um exemplo, um livro no InDesign você consegue colocar facilmente as marcas de corte, que são as marcações para as máquinas da gráfica saberem, para eles lá na gráfica, saberem onde é que o seu livro vai ser cortado. Né? Todo aquele refile, né? Em cima, embaixo, nas laterais, isso daí é a gente que é designer, é a gente que mostra para o pessoal da gráfica onde é que a gente quer que o livro seja cortado. Mesma coisa, dobras, né? Se vai ter dobra numa capa, nas orelhas ou dobra das lombadas, isso também é a gente que mostra para a gráfica qual é a posição em que isso deve ser feito. Enfim, a diagramação de um livro, ela consiste em uma série de coisas, de especificações técnicas, além de formato, de corte, você também tem outras especificações. Por exemplo, é a gente que define na hora, nós designers, que vamos definir, por exemplo, que fonte que vai ser usada, né? O espaçamento entre as linhas, se você vai aumentar mais o espaçamento, se não, se ficar muito apertada a linha do texto, embaralha na hora de você ler o livro. Se o leitor vai ler um livro com as letras muito pequenas, então se ele é um leitor de mais idade, ele vai ter muita dificuldade para ler seu livro. Então tudo isso conta. Se você tem um público mais jovem, você consegue fazer um texto com menos entrelinha, com um formato, com a fonte um pouquinho menor, para economizar página lá no final, por exemplo, mas você prejudica a leitura. E quando você prejudica a leitura, você acaba gerando um problema que é a possibilidade maior de haver uma desistência da pessoa ou comprar o livro, ou mesmo ela começar a ler esse livro e ela não chegar até o final porque não está bem formatado e começa a ficar incômoda a leitura. Então isso é uma coisa que você deve levar em consideração quando você for contratar um designer para fazer o seu livro. Existem outras coisas também que envolvem a diagramação do livro. Você, por exemplo, tem que tomar muito cuidado com a margem, né? As margens laterais, a margem em cima, a margem embaixo. Você tem que tomar cuidado principalmente com as margens de dentro, né? Que ficam mais próximas à lombada do livro, que pode acontecer de ficar muito próximo da dobra e a pessoa ter dificuldade na hora de fazer a leitura, quando ela chegar lá pelas páginas do meio do livro, ela ter dificuldade para ler o que está naquele canto perto da dobra, da lombada.
Então é sempre bom deixar uma margem com respiro, né, com uma segurança de pelo menos, aí, na minha opinião, pelo menos uns 2 centímetros, no mínimo, de distância da marca de corte da lateral. Com isso você tem um maior respiro, isso a gente chama mancha, tá? Então, onde está aquela... Você tem a área da página e você tem aquela área onde está o texto. Aquilo se chama mancha. Então, a mancha do texto ela tem que ficar longe das beiradas da página, na sua diagramação. Então, eu sempre considero, no mínimo, 2 centímetros para fora, 2 centímetros para dentro. Em cima, você pode deixar uma margem um pouquinho maior, 2,5 centímetros ou 3. Embaixo, você pode deixar também uns 2 centímetros, pelo menos, para que a pessoa tenha respiro na hora de fazer a leitura do livro. Então, essas são algumas dicas de como você pode, quando você pegar o seu próximo livro para dar uma olhada, você pode pegar esse livro e olhar essas coisas que eu estou falando. Tamanho da mancha, a distância das margens, você pode olhar o tamanho do texto, da letra, né, o tamanho da fonte, você pode olhar a entrelinha, você pode olhar as entreletras, que as entreletras é o quanto está apertado aquele texto naquela linha. Algumas pessoas apertam demais para caber o texto naquela porção da linha, e de repente o texto fica muito apertado, fica ruim de ler, ou então fica muito aberto, que a gente chama de dente de cavalo, quando ficam as letras e as palavras muito espaçadas, ficam aquelas aberturas gigantes entre uma palavra e outra, aquilo lá também não é muito agradável. Tudo isso é um trabalho que um designer profissional ele tem esse cuidado. É uma pessoa que tem, quanto mais experiência o designer tem, maior a chance dele não deixar esses erros passarem. Assim, tem muitas outras coisas técnicas sobre diagramação, eu posso falar se você gostou, né, eu posso falar em outros vídeos. Aliás, se você tem dúvidas sobre o que é um livro bem diagramado, se você tem dúvida o que deve ser observado, qualquer dúvida que você tem nessa relação da diagramação do livro, você pode deixar no seu comentário aqui, que eu vou responder para você. E lembrando que você pode visitar também, além do site escrevaseulivro.com.br, você pode visitar também o meu site específico para diagramação, para escritores e para editoras, que é o sguerra.com.br. Vou deixar o link aqui embaixo, vou deixar o link aqui também na tagzinha, para você olhar. Clica lá, conheça meu trabalho, veja o trabalho de capa que a gente faz na S-Guerra, dá uma olhadinha no trabalho de diagramação e você vai poder ver um pouquinho também do trabalho. Tá ok? Qualquer coisa, deixa sua dúvida e eu respondo. Dá o seu like, compartilha esse vídeo se você gostou com um amigo seu ou amiga que está produzindo um livro e inscreva-se no canal também. Tá certo? É isso aí, um grande abraço, tchau!